Então, o tema do estudo essa manhã é disciplina, a maturidade do cristão. E aí imagina que para você ter essa disciplina, você teve que cortar algumas coisas. Você é uma pessoa que normalmente costuma sair bastante, mas aí você faz umas contas e diz assim, bom, se eu não cortar isso aqui ou aquilo, eu não vou conseguir guardar essa quantidade que eu quero por mês. Não tem como você cortar os gastos essenciais, correto? A gente precisa pagar a luz, a gente precisa pagar a água, a gente precisa comer. Mas existem coisas nas nossas vidas que às vezes a gente não tem disciplina, né? A gente não aprende a esse assunto, por exemplo, guardar dinheiro. A gente não aprende isso na escola. A gente não aprende. Se isso não for passado de pai para filho, né, mãe para filho, dificilmente a gente vai conseguir ter essa maturidade. Dificilmente. Hoje em dia, com a internet, a gente tem acesso a muita coisa. Mas eu me lembro que em 98 aproximadamente, não, um pouco mais, 2002, 2003, a gente trabalhava ali no Hotel do Frade e teve um plano do governo que você poderia usar o FGTS para comprar ações da Petrobras. A internet ainda não estava o que é hoje. Acho que estava começando, estava engateando no Brasil. E aí eu ouvi falar daquilo, falei, ações? Não, eu vou jogar meu dinheiro fora, não sei o que é isso. Só para você ter uma ideia, eu tenho um amigo que o filho dele ligou para ele e falou, pai, você já viu quanto é que está a ação da Petrobras? Aí ele olhou, estava R$22. Aí ele foi e investiu um dinheiro, uma quantia boa. Quando foi à tarde, aquela ação estava valendo R$35 no mesmo dia. Aí ele, pum, vendeu. Então, numa operação dessa, ele pegou R$15 mil. Agora, você imagina se eu lá atrás, em 2002 que seja, tivesse comprado ações da Petrobras que eram R$1 e pouco, talvez menos até centavos. Mas por não conhecer, por não ser uma pessoa disciplinada nem entendida do assunto, a gente normalmente tem medo de fazer, de dar um passo. Mas a disciplina, ela não é só para essa área financeira. A disciplina, ela requer muito mais de mim e de você para que a gente possa ter resultados alcançáveis. Quantos de nós aqui não teve que fazer um sacrifício enorme até mesmo para se formar numa faculdade? Quantos de nós aqui não teve que fazer um sacrifício para fazer um curso? Você imagina se isso faz parte do cotidiano da nossa vida? E eu digo isso porque nós, principalmente nós brasileiros, não temos esse costume de ser disciplinado com as coisas. Quer ver um exemplo? Um amigo meu foi para a Suíça. E lá o transporte público, obviamente, é coisa de primeiro mundo. E ele olhou o cronograma um dia antes do horário dos ônibus, né? Num ponto de ônibus. E lá estava marcando um ônibus, acho que para a França, vai sair 7 horas da manhã. E ele tinha um país que ele ia de manhã e voltava à noite. Irmãos, ele saía de casa, chegava no ponto de ônibus 10 para as 7. 7 horas, 7:00, o ônibus saía todos os dias. Os suíços, eles têm uma história, né, muito relevante com questão de horário, né, invenção de relógios, aquela coisa toda. Então, eles são muito disciplinados com relação ao horário. Agora, eu e você, a gente precisa ir para Angra e a gente precisa pegar um ônibus. Aí alguns dizem assim, tem ônibus de meia hora. Tem ônibus, eu nem sei, vou ser bem sincero para você. Se alguém souber, levanta a mão e diz, olha, de tanto em tantas horas.
Se a gente chegar ali agora, a gente não sabe que horas que a gente vai pegar um ônibus. A gente normalmente, se a gente tem que ir para Angra, um compromisso 1h, a gente 11h30, a gente já está, né, pelo ponto de ônibus. Tanto é que aqui você não sabe que horas você vai pegar, nem você sabe que horas que você vai chegar. Porque nós, brasileiros, não somos um povo disciplinado. Não somos, queridos. Aí agora vamos mudar para a nossa realidade. O culto começa às 7h no domingo. Às vezes a gente vai começar o culto. Não estou aqui para julgar nada disso, estou falando de uma questão de disciplina, né? Até porque às vezes as pessoas têm seus compromissos. Mas nem sempre, 7h, a igreja está com o número de pessoas que vai terminar o culto, quando se começa. E aí nós não temos essa disciplina. E a lição, ela já vai participar, ou ela começa assim, né? Não sei qual é a página, porque a minha revista é um pouco diferente. 53, a minha, por exemplo, aqui é 79. Mas veja bem, ela começa assim: nós brasileiros somos considerados um povo indisciplinado. Temos dificuldades em várias áreas. Chegamos atrasados nos nossos compromissos, no trabalho, na igreja, etc. Temos um dos piores trânsitos do mundo. Nossos motoristas não respeitam as leis de trânsito. O índice por morte nas rodovias e rua das nossas cidades é altíssimo, e muitas delas poderiam ser evitadas se tivéssemos um pouco mais de disciplina. É uma realidade isso, queridos? É, né? Infelizmente é. E isso que a gente está falando aqui de uma cidade como Angra dos Reis, mas se você for talvez dirigir no Rio de Janeiro da vida, né, quem conhece aí, Marcelo, Rafael, né, irmã Vanderleia, é uma coisa absurda. Eu vou falar uma moça. Agora você imagina se nós fôssemos um povo que respeitássemos a lei de trânsito, limites de velocidade. Agora acho que a gente está participando um pouco até de cidadania nesse momento, né? Nem tanto de escola bíblica dominical agora. Mas cidadania, quantas vidas seriam poupadas, né? Quantas ambulâncias não teriam trabalho, dificuldade para socorrer as suas vítimas. Mas nós, infelizmente, queridos, nós cristãos, estamos incluídos dentro desse número, né? Irmãos, quer ver algo que me deixa... Pode falar, irmãos. É, né? Na ambulância, né? Eu perdi alguns parentes em acidente de trânsito e um aqui em frente o bar do chuveiro e um casal lá saindo do Rio, não lembro agora o local. Mas, queridos, essa disciplina, ela envolve também a área espiritual das nossas vidas. E talvez nós, na nossa caminhada cristã, a gente tem perdido ou deixado de ganhar muito no Evangelho por não sermos cristãos disciplinados. Bom, eu já disse aqui a questão do horário de culto, né? Eu, muitas das vezes, também cheguei atrasado. Tenho certeza que isso não é uma unanimidade, né? Não é uma exclusividade minha. Cada um de nós aqui tem, talvez, um ponto que vai dizer, bom, eu poderia ter feito, não fiz. Tem uma palavra que é até difícil de dizer, que é procrastinar. Às vezes a gente
enrola muito para fazer alguma coisa, essa que é a realidade, né? Às vezes a gente enrola para poder estudar as músicas que serão cantadas em relação ao Ministério do Louvor. Enrola para poder estudar, enrola com a leitura da palavra, enrola com as orações. E aí vivemos uma vida de mediocridade espiritual. Não buscamos como se devia, não temos esse cotidiano nas nossas vidas, esse costume nas nossas vidas. Eu lembro da chave, né? Quando vinha com a família inteira, você tinha um quadrinho que você pendurava a chave, simbolizando que ninguém ficou em casa. Ou seja, todo mundo está na escola bíblica dominical, né? Eu ontem tive a oportunidade de levar a palavra ali num evento dos homens ali na CIA. Irmãos, eu tenho o costume seguinte. Sempre quando você vai em algum lugar, alguém ora por você antes da palavra. É normal. E aí quando o pastor lá fez a oração, eu peguei a palavra e já, né, comecei a mensagem. No meio da mensagem, eu olhei para um, olhei para outro, eu falei, veio aquela coisa, sabe, na mente assim, você não orou. Eu falei, não, mas no meu interior eu estou comigo assim, não, mas já foi orado, né? Não, mas você não orou e tem gente te olhando que você não orou, que você começou direto a mensagem. Aí assim, a gente tem um costume de não quebrar, né, os costumes. Por exemplo, o irmão já tinha orado por mim. Eu vou orar de novo. Não que seja demais a oração, mas às vezes parece um desrespeito com quem acabou de orar por você, né? Às vezes, por exemplo, a questão da alimentação. Muitas das vezes a gente já foi almoçar na casa de alguém ou de algum pastor, e aí pede-se para se fazer uma oração. E a oração da refeição, irmão, costuma-se dizer, né, que é Senhor abençoa, amém, né? Tem gente que vai orar, às vezes você vai comer, a comida já está gelada. Então, assim, se você quebrar essa regra na vida dessa pessoa, é capaz de desviar. Mas isso tudo é uma falta de disciplina. Eu me lembro uma vez que a gente estava num culto, e era 15 para as 9 e o rapaz estava dando oportunidade ainda. Oportunidade, não sei se os irmãos aqui todos têm conhecimento, mas determinadas igrejas, eles têm costume de, por exemplo, você chegou, foi visitar, eles vão te dar a oportunidade de você vir até a frente e ou cantar um hino, ou dizer, né, uma meditação. E aquele dia, acho que tinha umas 15 visitantes. Aí teve a programação da igreja, Ministério de Louvor normal, e o rapaz que estava dirigindo o culto era 15 para as 9 e ele ainda estava dando oportunidades. Aí o pastor foi lá e tomou o microfone na mão dele. Tipo assim, meu filho, são 15 para as 9. Meu irmão, acabou o ministério daquele rapaz. Por quê? O que ele queria? Ele queria dar oportunidade para todo mundo. Quem dera se a gente tivesse tempo para isso, né, queridos? Para cada um de nós aqui agora de manhã, por exemplo, dar uma palavra. Mas nós não temos. E tem, às vezes, pessoas que a esposa está vindo para a igreja e que o marido fica em casa, não é crente, controlando. E ela chega, às vezes, tarde em casa, ganha uma chamada do marido. E aí, até o ponto que, se for dependendo do casamento, a pessoa, né, mais ríspida, ele pode até querer proibir a esposa de ir para são situações que acontecem por nós não sermos disciplinados. A Bíblia diz que nós devemos fazer tudo com ordem e com decência. Isso é uma disciplina. Isso é uma disciplina. Desculpe, aí o texto vai seguindo, queridos.
com uma outra situação que acontece aí se eu não me engano, o terceiro parágrafo. Nós podemos... Estamos juntos aí? É o segundo? Nós podemos ser livres, fazendo o que bem entendemos, mas sim fazendo o que devemos. Eu estou sem óculos aqui, queridos. Não podemos ser livres, né? Eu li podemos? Então eu estou sem óculos aqui, se os irmãos qualquer coisa me ajudem aí. Não podemos ser livres, fazendo o que bem entendemos, mas sim fazendo o que devemos. Temos que ser disciplinados, e a maior disciplina é a da redenção pessoal em Jesus Cristo, colocando-o dentro de nós mesmos e seguindo pela vida, deixando que Ele norteie nossas ações. Às vezes as brincadeiras ofensivas, não é? As brincadeiras ofensivas podem fazer com que uma pessoa se desvie do caminho do Senhor. Algumas pessoas têm... Eu gosto muito de brincar, mas nós entendemos que temos um limite. E nem sempre o que é brincadeira para mim vai ser brincadeira para aquele que recebe. Olha o quanto é importante, é delicado esse assunto com relação à disciplina. Até onde nós podemos ir que não vai ofender alguém? Até onde nós podemos caminhar sem entristecer alguém? E às vezes você faz sem querer. Eu uma vez aqui pregando uma mensagem, Paulo tem um texto que Paulo diz que ele sentia dores de parto até que Cristo fosse gerado em alguém. Ele faz uma analogia. E aí eu perguntei para a igreja, para as mães, que tinham passado por essa situação, qual era o tamanho, em resumidas palavras que ela pudesse dizer para a igreja, qual era o tamanho ou a palavra que ela poderia usar para o tamanho da dor do parto. Aí algumas disseram, né? É absurdo, não sei o quê, é isso, é aquilo, é forte demais e tal, não sei o quê. Aí teve uma irmã que ficou meio desconfortável. Depois ela mandou uma mensagem para a gente falando assim, olha, eu não senti dor do parto porque eu tive cesárea, mas eu senti a dor do parto quando eu perdi meu filho que eu tive que tirar. E não acho que você... Eu falei, irmã, me perdoe, não é essa a minha intenção. Nunca foi essa a intenção. Mas às vezes você, até em determinados assuntos, tem que pensar, bom, pode acontecer, pode entristecer, pode ofender. E nós brincamos muito com algumas coisas que às vezes ofendem e entristecem. E às vezes a pessoa que está recebendo, ela não diz, mas ela fica magoada. Aí à noite você está no culto, aqui pregando, aqui louvando ou participando, e a pessoa, o culto para ela já acabou. Ela só olha para você e lembra da dor que foi causada. Então é um assunto, queridos, que é bem delicado. Eu confesso para você, quando eu li essa lição, a primeira vez que eu li, eu falei, nossa, é um tanto infantil esse assunto. Será que eu vou ter que comentar que às vezes as brincadeiras ofendem? Sim, queridos. Vamos ter que tratar muito desse assunto na nossa vida, na nossa caminhada cristã. Porque, infelizmente, são o tipo de situações que mais ofendem irmãos com irmãos, são as brincadeiras ofensivas. Porque às vezes você ser grosseiro, você dizer uma palavra mal colocada, vai te fazer chegar em casa, pô, acho que eu exagerei. Eu acho que eu peguei pesado. Agora, quando você entristece alguém numa brincadeira, para você que foi brincadeira, você esquece. Mas o outro lado está sofrendo. Você está vendo o tamanho da importância que é esse assunto?
Incomodado, né? Então, para você que nos ouve pela internet, um dos nossos irmãos aqui está comentando sobre a atitude que ele, infelizmente, contemplou, né? De uma igreja que se realizava pedidos por escrito e os líderes estavam lendo os pedidos e meio que zombando, né? Dos pedidos das pessoas. O valor da disciplina, queridos. E aí eu quero caminhar com você aí na revista. O valor da disciplina, o primeiro parágrafo, depois do destaque aí do texto bíblico, de 1 Timóteo 4, 10, 15, 16, começa assim, as palavras, está vendo aí? As palavras discípulo e disciplina derivam da mesma raiz. Os discípulos de Cristo foram pessoas que, primeiramente, se submeteram a Ele de boa vontade e aprenderam a obedecer. Segundo, uma disciplina imposta de fora e em seguida impuseram a si mesmo uma disciplina ainda mais rigorosa. Ou seja, eles tiveram o direcionamento de Cristo para fazer a sua vontade e depois começaram, entre eles ali, ser mais rigorosos com algumas coisas, né? Principalmente depois ali do envio dos 70, já vê muito forte isso com Paulo, Barnabé e Marcos, onde talvez Marcos tivesse ali titubeado um pouco na fé e Paulo perde um pouco a paciência e diz, Barnabé, vamos só nós dois, deixa Marcos para lá. E depois lá na frente eles se reconciliam e seguem essa jornada. Aí pula esse parágrafo. Aqueles que rebelam contra a autoridade da autodisciplina raramente se qualificam para um trabalho de liderança na igreja. Eles rejeitam a disciplina divina envolvida na liderança. Fazem-no não porque não tenham sido suficientemente dotados de dons, mas porque grandes áreas da vida deles jamais foram entregues ao controle do Espírito Santo. Provérbios 31, 10, 15. Exalta o alto valor da mulher virtuosa, destacando principalmente sua organização e disciplina em cumprir as suas obrigações. Não há como uma pessoa que não se renda à autoridade do Espírito Santo ter uma liderança de sucesso na igreja. Mais um parágrafo aí que eu convido você a pular, porque ele faz um comentário aqui de Buxton. Lá embaixo, há outro elemento pouco enfatizado na disciplina que merece atenção. A disposição tanto para receber os outros, quanto para se dar a eles. Esse é um termo que está até um tanto espinhoso da gente lidar, porque todo mundo espera, queridos, que o cristão seja mais hospitaleiro do que a Bíblia. Todo mundo espera que você esteja todo dia com as portas da sua casa aberta, né? E se esquecem que, eu lembro que a gente aqui começou bastante tempo atrás, a ter um culto toda quinta-feira nos lares, né? Eu não sei quem é dessa época aqui. A gente toda quinta-feira tinha culto nos lares. Eu ia para a casa do Casão, da irmã Jusilene, aí outros iam para a casa de outros irmãos, e ali era feito uma célula, não lembro o nome que a gente tinha na época. Hã? Isso. O núcleo de NEB. Núcleo de Estudo Bíblico. Nilzete. Irmãos, eu não quero tirar o valor, obviamente, da palavra de Deus, não é isso, tá? Mas, primeiro dia a gente chegou lá, foi uma bênção, foi uma glória, a irmã preparou aquele banquete, ela chegou do trabalho, fez uma correria, né, para poder estar atendendo bem os irmãos, recebendo bem os irmãos, e assim foi a primeira, a segunda, a terceira, a quarta semana. Na quinta semana, ela já estava cansada.
Na quinta semana, ela tinha trabalhado como nunca naquele dia. Aí as pessoas foram para lá, já esperando que, né, depois da palavra teria aquele banquete. E aí foi uma decepção para muitos quando aquela irmã disse assim: irmãos, hoje eu estou cansado, eu não fiz nada. Na outra semana, o número de pessoas reduziu mais de 50%. Na outra semana, só tinha eu e o casal. Na outra semana não teve mais. Sabe, às vezes você tem estrutura para recebê-los. Amém, queridos. Mas tem outros que não vão ter. Isso é natural. Quer ver uma coisa? Pega uma mãe solteira aí. Uma mãe solteira que eu quero dizer que sustenta a casa, que cuida dos filhos, né? É uma hipótese, tá, irmãos? E essa mulher, ela trabalhou o dia inteiro. Às vezes tem filhos pequenos, às vezes o irmão mais velho cuida do irmão mais novo. Ela vai ter condição de te atender ou de receber os irmãos toda semana, todo dia? Não vai, queridos. Não vai, não adianta. E às vezes a gente quer cobrar uma situação dessas como se fosse, irmão, o irmão está desviado. O irmão não quer receber a gente. Mas não é, queridos, a gente se cansa. É normal. Só um minutinho, irmã José, que acho que a irmã ali pediu a palavra. Eu acho que a resposta é essa mesmo. A resposta é essa mesmo, irmã Maria José. É. Claro, ainda tem essa situação também. Exatamente, se não tiver banquete nenhum para comer, o banquete é espiritual, queridos. O banquete é espiritual. Não, mas às vezes. Aham. Sim. Não, sim, mas para ele é prazeroso estar ali, né? Uma criança está ali, e a gente sempre vê ele ali, né, em volta da mesa, né? A gente sempre vê ele ali, chegando, primeiro ele dá uma palmeada em tudo que tem. Queridos, que glória, né? Que alegria. Eu estou passando aperto. Não, é gostoso, irmãos. Eu acho que essa ideia que o pastor. É. A realidade que o crente gosta de comer. Tem que ter né? E ali, quer dizer, essa ideia que o pastor trouxe foi muito bacana. Semana passada tinha um casal de visitantes aqui, não sei se vocês repararam. E a hora que o pastor falou assim, olha, vamos parar ali para o café. Eles ficaram olhando assim, meio perdido. Aí eu me aproximei deles, falei, irmão, a gente vai
confraternizar ali, ter um momento de comunhão, tomar um cafezinho. Aí ele falou assim, mas depois volta para EBD? Eu falei, volta. A gente só vai tomar um cafezinho 10, 15 minutos e depois a gente volta. Aí ele foi com a esposa ali, pegou um café, a esposa não quis. Só que ele ficou admirado, né? Eu estava observando ele, com aquele movimento que estava acontecendo. Não só pelo café, mas ali conversando, aquela coisa toda, as crianças correm para lá, pegam um negócio, derruba e vai, aquela coisa toda. Eles estavam ali observando. E aí depois voltaram e se sentaram para a EBD. Irmãos, para mim, tá? Eu vou dizer para mim, como membro da igreja, para mim isso foi excelente. Eu hoje, por exemplo, né, tive uma luta abençoada para vir com o meu pequeno, e esse café me abençoa, porque eu posso dar atenção devida para trazê-lo, e chego aqui e tomo o café com os irmãos. Não só por isso, mas eu quero dizer a extensão do que me abençoa, entendeu? Desculpe, irmãos. Uhum. Sim. Uhum. 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 Sim. É. Mas é, é só Deus, né? Aí esses entregadores aí vinha para entregar igual o filho do irmão Marcelo, né? Vamos lá que vai ter um café da manhã. Amém. É, bem complicado, né? Mas às vezes, queridos, é só a questão, não é ter condição de fazer, é realmente aquela coisa da disposição que às vezes nem sempre é a mesma, né? Vamos. Eu também participei daquele culto ali que o irmão Betinho fez uma. Lá no Bracuí, que ele fez uma. É. Aí eu comecei a pregar ali. É.
Ali foi uma situação como essa também. Um senhor cedeu um terreno, né, para que a gente construísse. Ele não deu, ele cedeu um terreno porque o irmão Betinho, inclusive semana passada tivemos com ele lá no Perequê. Ele fez uma casinha de sapê, né? E ali era um ponto de pregação. Toda quinta-feira a gente ia. Irmãos, brincadeira com coisas santas. Quem achou aí, diga amém. Uma coisa é ter alegria e bom humor na casa de Deus. Outra, muito diferente, é profanar o que é santo, desrespeitando o nome de Deus. No meio evangélico, tem circulado piadas com as coisas de Deus, conquanto com ar inocente, o fato é que se está fazendo brincadeira com o sagrado. Aí eu não quero nem entrar no mérito da questão dos influencers, né? Que se dizem cristãos aí que brincam com tanta coisa de Deus. Mas por que tem sucesso? Por que tem retorno? Tem muita gente assistindo. Tem muita gente assistindo. Eu, às vezes, pego meu celular. A história da procrastinação, queridos. Se a gente marcar bobeira, a gente passa ali 1 hora. Só passando vídeos, rindo. Acho legal, bacana. Não ficar esse tempo todo, é óbvio. Mas quando a gente encontra alguma brincadeira com evangelhos, né? São pastores. Tem um rapaz que hoje está desviado. Ele foi um dos primeiros a começar com essas brincadeiras de... eu sou um pastor, aí mostra as atitudes da igreja. Então, não brinca essas coisas, não. Não dá audiência para essas coisas, não. Não vale a pena. Se você tiver um tempo livre, procure alguma coisa para você estudar. Procure algum curso que você possa fazer, algo que vá te fazer crescer, te fazer melhorar. Não perca tempo com isso, não. Sim, sim. É muito sério isso, queridos. A gente brincar com as coisas de Deus, né? Já vista o filho de Nabucodonosor, quando pegou as coisas santas para dar um banquete e se divertir com seus amigos. Você conhece a história, que fim chegou. E às vezes muitos de nós estamos fracos espiritualmente porque temos nos alimentado dessas coisas. E eu quero dizer alimentado mesmo, né? Tem gente que não aguenta viver sem essas piadinhas cristãs, sem essas coisas. Irmãos, eu não quero aqui entrar, obviamente, na particularidade da sua vida. Cada um sabe o que gosta e o que não gosta. Mas cada um de nós também deve prestar atenção quando a coisa está sendo ultrapassada, quando a coisa está sendo atropelada, quando as coisas estão passando dos limites. Acho que todo mundo aqui tem maturidade cristã para entender o que dá e o que não dá, para poder ficar vendo, curtindo, rindo. É a sua vida cristã que está em jogo. Sua vida espiritual que está em jogo. Se a sua disciplina de vida é se alimentar dessas coisas, desculpe, queridos, você corre sério risco espiritual de ter uma vida muito rasa no Evangelho. Essa dedicação que às vezes damos para esses momentos pode nos trazer uma consequência muito grave lá na frente, espiritualmente falando. Então, cuidado com o que você tem alimentado o teu espírito. Brincadeiras que afetam a moral e a dignidade do outro. A pessoa que ferir a dignidade de outrem está maculando alguém feito à imagem e semelhança de Deus, dando péssimo testemunho, ainda que se desculpe, dizendo:
Fiz por brincadeira. O exemplo, aleijadão, aquele manco, fanhoso, aidético. Nossa, aquele até pega pesado a lição, né? Eu acredito que tem alguém que brinque com essas coisas, né? Ah, o aidético passando ali. Mas, enfim. E outros termos semelhantes destacam falta de caráter e insensibilidade. Devemos nos referir às pessoas pelo que são, pelo nome delas, e não por aquilo que mais as fere. Ou seja, às vezes é uma pessoa magrinha, né? E aí a pessoa brinca com essas coisas, o aidético e tal, nesse sentido que ele está querendo dizer. Um tipo de brincadeira. Brincadeiras preconceituosas. Mateus 12, 36 e 37, no caso 37 eu que estou incluindo. Alguém pode abrir aí para a gente, por favor? Nos lembra que teremos que prestar contas de todas as palavras frívolas, leviana, fútil que proferimos. Brincar é uma forma de desanuviar lesões e lidar com a vida de forma livre, leve e criativa. Contudo, deve ser sempre um recreio e não desculpa para enfiar farpas e machucar a dignidade ou sentimento do próximo. Quem achou aí pode ler para a gente? 36 e 37. Eu, porém, vos digo, toda palavra inútil que os homens falarem, darão conta no dia do juízo. Pois pelas tuas palavras serás inocentado, e pelas tuas palavras serás condenado. É a palavra de Deus, queridos. Só Deus. Tópico 3. A recompensa da disciplina. Não é nosso relacionamento, não só nosso relacionamento com Deus deve ser correto, mas a expressão externa desse relacionamento deve ser correta. Deus não deixará escapar nada. Ele analisa cada pormenor da nossa vida. De inúmeras maneiras, Deus nos fará voltar diversas vezes ao mesmo ponto. Ele nunca se cansa de fazer-nos voltar a determinado ponto até que aprendamos a lição. Uma frase de Oswaldo Chambers. Ele relaciona aqui o assunto de que se você está numa caminhada e tem um comportamento de indisciplina, que Deus o faria voltar, né, ao ponto de partida, para que você pudesse caminhar tudo novamente. Queridos, isso é, como é que eu posso dizer? Eu não conheço um texto bíblico que defina essa realidade, mas é uma realidade que a gente vê a olhos nus. Se alguém conhece um texto aí, pode nos ajudar, amém. Mas eu particularmente não conheço. Mas é que é uma realidade, queridos, aquela pessoa que você vê que é sempre com brincadeiras ofensivas, palavras que, até mesmo de maldição, né, no intuito de brincar, olha a vida espiritual dessa pessoa. Ela vai sempre estar indo lá atrás, aí chega um determinado ponto da sua vida, volta lá atrás de novo, está sempre vivendo esses altos e baixos. Repito, não achei versículo bíblico que possa defender essa tese, mas não deixa de ser uma realidade visível nos nossos dias.
É. Não, isso é uma maturidade, acho que o irmão Marcelo que comentou, é uma maturidade que a gente precisa acordar para isso também. Por exemplo, queridos, se eu pegar essa Bíblia aqui e der ela de presente para o irmão Marcelo, e o irmão Marcelo não aceitar, de quem é o presente? Hã? É meu, certo? Eu dei, mas ele não aceitou. Então continua sendo minha. Se a pessoa lança uma palavra de você, sobre você, como Genivaldo não recebeu, a palavra continua sendo da pessoa. Não receba essas coisas, não deixe entrar no seu coração. Oriente seus filhos. Na escola eles vão receber muita coisa. Na escola, principalmente nos nossos filhos, né, pré-adolescentes, que começam nessa fase, oriente seu filho a isso. Irmãos, meu filho chegou em casa chorando uma vez. E um menino, metade do tamanho dele, fez ele chorar e acho que o agrediu. E ele chegou em casa chorando. E eu sei quem é o menino. Conheço o pai do menino, conheço a família. Pensa numa falta de estrutura familiar, mas desde os pais, os avós, o dela e passa para os filhos. Pensa num troço que vem quebrando lá de trás. Meu pensamento, queridos, e aí deixa os irmãos aí pensar com relação a uma disciplina, né? Bom, não vai adiantar eu conversar com o pai, não vai adiantar eu conversar com a mãe. Com os avós, não tem tanta autoridade sobre a criança, tem mais sobre os pais, mas também não vai adiantar muito. Rafa, é o seguinte, vem cá. Você está vendo o seu tamanho? O menino tem a metade do tamanho dele. Eu falei para ele assim, olha, eu não quero que você chegue em casa mais chorando porque esse menino te agrediu. Não quero. Mas você não vai procurar confusão, você não vai estar diante dele. Agora, se ele vier te agredir mais uma vez, você vai se defender. Preste atenção. Você não vai procurar a confusão, você não vai agredi-lo, mas se ele vier para te derrubar novamente, você vai se defender. Aí eu ensinei para ele como se defender. Depois deixa que eu resolvo com os pais. Nunca mais o menino mexeu com ele. Ele resolveu lá. Não é só ensinar o seu filho a se defender, queridos, com uma agressão, mas é ensinar o seu filho a se defender contra esse tipo de zombaria. E ele possivelmente não vai viver ao longo da sua vida, assim como eu e você, sem esse tipo de coisa. Mas aí recebemos isso ou devolvemos ao dono? Eu prefiro dormir tranquilo. Prefiro botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. É a questão da disciplina do que o brasileiro não tem. É. É. Só Deus, né? Mas é a questão do respeito que os pais não ensinam, né? E o pior de tudo é que, assim, exatamente, né? Você ainda tem a... É,
Só Deus, né? Está amarrado dentro de casa. Brincadeiras com coisas santas e a número 4 aí, brincadeiras que denigrem a imagem um do outro, nós falamos, recompensa da disciplina. Agora, obediência à palavra de Deus e à sua vontade. O surgimento da obediência e da confiança tem muito a ver com a qualidade e disciplina que a pessoa possui. A irmã Maria José acabou de citar aí um ótimo exemplo. Visto que nós respeitamos os nossos pais aqui na terra, embora eles nos castigassem, não devemos com muito maior satisfação nos submeter à educação de Deus, a fim de que possamos realmente viver? Nossos pais terrenos nos educaram por uns poucos e curtos anos, fazendo por nós o melhor que eles sabiam fazer. Porém, a correção de Deus é sempre boa e para o nosso maior bem, a fim de podermos participar da santidade dele. Não há como participar da santidade de Deus sem obediência a ele e a sua palavra. É muito comum encontrarmos em nosso meio cristãos vivendo um verdadeiro fracasso. São cristãos frustrados, desanimados, desesperançados, sem expectativa, sem significado. Confrontados, eles não têm uma vida diária de oração e de estudo da palavra. Depender totalmente dele, reconhecimento da direção de Deus em nossa vida. Depender totalmente dele requer uma confiança em nosso próprio senso de direção. Isto só será possível se voltarmos disciplinarmente para a palavra de Deus. E aí os exemplos em Provérbios. Reconhecê-lo literalmente significa conhecê-lo em tudo que fazemos. Não é essa a essência de vida cristã? Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês nada podem fazer. Mas tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, essa palavra, ela vem de encontro à nossa meditação nesta manhã. Se não tivermos sob a autoridade de Deus, nada poderemos fazer. Se não tivermos nem respeito à sua autoridade, nada poderemos fazer. Viveremos na igreja, vindo para os cultos e toda aquela coisa toda. Não passará disso, queridos. Não passará disso. E aí vem o tópico 4, a sensibilidade para reconhecer os próprios limites, e a conclusão. Eu gostaria que alguém me ajudasse com a leitura da conclusão, por favor. Alguém, por favor, a próxima. Outro, por favor. Então, Tão vital prática cristã, pois as nossas ocupações acabarão sempre nos observando. absorvendo. Foi para você. Alguém, o outro tempo, por favor? Glória a Deus. Outro? Disciplina da pontualidade.
Mas pode segurar o texto aí que a gente vê no final. Alguém mais aí, disciplina da pontualidade? Vi. Isso, isso. Já vi muitas vezes em paredes a seguinte frase. A seguinte. Amém. Vai dar, em nome de Jesus. Já vi muitas vezes em paredes a seguinte frase: seja pontual, mas nunca vi tanta falta de pontualidade. Disciplinar o tempo faz parte da vida cristã. Lê aí, irmão Marcelo, para nós, por favor. O que eu cismei com o Marcelo? Terrível coisa é cair na disciplina, né, do nosso Deus. Nós não queremos cair na disciplina de Deus, mas se cairmos, é melhor. Se cairmos na disciplina do Senhor, é melhor obedecer, né? Irmãos, nós concluímos essa lição, mas eu ainda tenho talvez 5 minutos. Pela primeira vez, né, a gente consegue concluir uma lição e ainda sobrar um pouquinho de tempo. Eu queria deixar aqui esses instantes faltantes para que você pudesse, nesta manhã, dedicar algum momento em que a lição possa ter falado ao seu coração, como eu disse no início. Sei que não é fácil, às vezes nós reconhecemos, né? Mas talvez a palavra que você possa dizer venha abençoar a vida do irmão ao lado que não terá coragem de expressar, mas que irá receber e ser abençoado com a sua palavra nessa manhã. Então nós temos aí um tempo curto para que você possa dizer algo que a lição tenha trabalhado no seu coração. Não, aqui está saindo na internet só o microfone. Dá para vir? Eu quero fazer um apelo, né, da mesma maneira que a irmã Maria José fez semana passada. Eu aprendi assim, que a palavra de Deus cada dia traz algo novo para nós, né? E que os irmãos que estão pela internet, que venham para a escola dominical, é aqui que nós vamos aprender. Que na época que eu vim, eu tinha minhas filhas, a mais nova está com 40 anos, ainda não era nascida. E eu tenho o prazer de ter minha filha na presença de Deus. Teve muita luta, nós temos luta. E a mais velha tem 46 anos, 45 anos. E graças a Deus, e foi aqui, né? Eu sou mãe solteira, e foi aqui que eu aprendi com Jesus a conduzir minha família nos caminhos do Senhor.
Tem uma irmã aqui que se converteu no dia do meu batismo. E eu falei para ela ali, lá de fora, falei assim, irmã, você hoje entrou numa guerra. Porque a gente tem uma visão que muitos falam, né? Que quando você, eu já vi essa palavra, vira crente, que você vai viver no mar de rosa, né? E não é, não. Jesus não me ensinou isso para ninguém. Mas eu também pensei isso, que era um mar de rosa. Mas a rosa, ela tem a flor que é linda, a folha que é verde, né? E tem os espinhos. E você vai aprender a lidar muito mais com os espinhos do que com as rosas. Tá bom? E que os irmãos venham para a escola dominical. O pastor também está pedindo às crianças, que são vizinhos nossos, que eu tenho testemunho, né, de vizinhos meus que eu trouxe para cá. Trouxe não, quem trouxe foi Jesus, mas que eu convidei e tem aqui até hoje. Então, para mim, é um prazer muito grande ver o reino de Deus fluir. E nunca tive ideias assim, na igreja de fulano é assim, é assado, não. A igreja de fulano é aonde você está, é você mesmo, né? É você que é a igreja, não é mesmo? E que nós temos essa visão, mesmo a gente não sendo bem visto, mas o Senhor nos vê, né? E que os irmãos tenham a oportunidade de conhecer um evangelho puro. A gente sempre fala, né, das nossas doutrinas, que nós aprendemos, as doutrinas da Bíblia. E tem um texto bíblico que eu gosto muito, já vou parar, tá, Alan? Gosto muito que quando Jesus foi ensinar as leis, ele disse que preparou homens para isso. Ainda ontem eu orei assim, ele fez um púlpito, né? E tem uma maioria que sabe quem é que eu estou falando. E o pessoal sentou, foi no chão para ouvir a lei. E tudo que foi falado ali foi feito. Então, gente, que nós tenhamos essa oportunidade sempre. Eu não sei, né? Só Deus sabe do meu retorno, né? Só Deus sabe. Mas que vocês tenham a alegria sempre de estar aqui, ouvindo os ensinos. Nós temos pastores, né? Nosso pastor, o pastor, tem o prazer de nos ensinar. Isso para nós não tem preço. Para mim nunca teve preço. O que eu aprendi com ela, o que eu aprendi com as outras pessoas, com outros pastores, né? E nós sabemos que o caminho é um só Jesus, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Esta é a minha palavra, vocês, né, estejam orando sempre, nem só por mim, mas por todos aqueles que estão lá também, para fazer cirurgia, que eu sei que o Senhor abençoe todos, em nome de Jesus. Amém. Tá bom? Amém, queridos. Vamos ficar de pé, vamos orar?